Eu pensei muito antes de publicar esse episódio, quase ele não vai ao ar, porque nesse período de edição aconteceram perdas, tragédias, coisas que até no episódio fica meio premonitório, meio esquisito, mas em respeito aos convidados, em respeito a você, serifeiro e serifeira, eu resolvi publicar. A edição tá bem bacana, você vai ouvir aí alguns dilemas aí dos convidados também, a gente colocou um pouco de bom humor para dar mais leveza nessa nossa vida, nesse ano também bem difícil para todo mundo. Então aproveita aí e espero que você goste. Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de histórias, no episódio número 65. Hoje aqui a gente vai fazer um freestyle, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar porque a gente está trazendo aqui dilemas, né? Vamos falar um pouco sobre dilemas dessa idade maravilhosa, a idade dos 30 anos, né? Essa idade que você começa a pensar o que vai ser do mundo, o que vai ser da sua vida, o que eu fiz, o que eu vou fazer, né? E para conversar aqui com a gente, eu costumo dizer que você ter carisma não é para qualquer um, e carisma você não conquista. Você pode até ter técnicas de relacionamento, mas carisma você nasce ou você não nasce, né? Por exemplo, eu não tenho carisma, né? Mas eu tenho a técnica da comunicação e você me suporta. Mas ela tem o dom, tem o carisma maravilhoso, está aqui com a gente. Eu vou pedir para ela se apresentar. Jeane, seja bem-vinda ao SerifaCast. Quem é você, Jeane? Eita, obrigada, André, obrigada. Eu sou a Jeane Gomes, eu tenho 31 anos e para quem já escutou o Aos 30 Podcast sabe exatamente essa fala. Porque toda vida é isso. É o nome-idade, né? Nome-idade. Eu sou publicitária e atualmente estou me aventurando. Atualmente assim, né? Vai fazer quase 2 anos que eu estou me aventurando no mundo dos podcasts mais a fundo. Porque gravar mesmo, já gravo brincando com a galera do Iradex e com a galera de outros podcasts. Eu costumo dizer que eu sou a Ana Furtado dos podcasts cearenses. Tá faltando alguém, não tem nem pra falar besteira, o povo me chama. Então, comigo não foi bem tá assim, né? Fiquei insistindo, né? É porque tudo bem. Uma besteira. Eu não sei se a gente expõe isso, né? Mas A gente costuma gravar o Aos 30, aí quando eu tava brincando, né? Eu faço algumas participações na bucha, em outros podcasts também. Já participei do Budejo, do Indo e Voltando, de quase todos do Iradex, da rede Iradex. E aí, onde o povo me chama, eu vou. Tudo bem. Seja bem-vinda e vamos ver, né, qual vai ser o seu dilema e nós vamos solucionar, fica tranquila. E também está aqui com a gente um dos melhores músicos do Ceará, uma pessoa que já brilha no seu local de origem, inclusive ele mora na cidade onde eu nasci, né, Iguatu, embora eu tenha vivido há 16 anos em Acopiara. Ele é o contrário, né, ele nasceu em Acopiara e mora hoje em Iguatu, é professor de música, é músico, tem a banda In Groove, mas eu vou deixar que ele se apresente. Bem-vindo novamente, né, ao SerifaCast, Elinho Gomes. Eu só queria dizer que quando tu começou a falar de carisma, eu me ajeitei aqui na cadeira, crente que era pra mim. A fala. Não, aplica-se a você é um cara carismático. Mas sou Elinho Gomes, como o André já falou, sou músico, sou profissional da música, atuo tanto no palco quanto dando aula também de música. Se for para falar logo da idade, eu tenho 33, queria denunciar que o André só tá aqui porque é o apresentador, porque ele tá mais pra cota dos 40 do que pra cota dos 30. Não, senhor. 37 com um corpinho de 20, mas a mente de 70. É verdade. Enfim, o Elinho já participou comigo do podcast NHS, né, Elinho? Que foi onde a gente começou a nossa carreira de podcaster. Finado. Em 2014. E é engraçado que a gente ainda tem um grupo
do podcast que acabou, mas o grupo continuou, né? Dos integrantes. E é um dos melhores grupos aí que eu participo de WhatsApp. Sabe onde a gente volta aí? Enfim, escute aí o NHS. É isso aí, fique com a gente. Vamos ao tema. Ai, meu Deus. Tantas dúvidas. Difícil escolher uma. O que tá parando muito na minha cabeça é questão de conta, né? Boletos. Boletos. Muitos boletos. E os boletos que você às vezes não sabe nem quanto é. Tipo, eu tô com um apartamento pra quitar e simplesmente o negócio é um negócio bizarro, né? Quitar uma casa, quitar um apartamento. Porque você não sabe nem quanto é que o negócio vale na prefeitura. E o imposto que você vai pagar é baseado no quanto a prefeitura acha que o seu apartamento vale. E você não faz a mínima ideia de que a prefeitura vai falar. É muito louco isso, né? Inclusive é um valor totalmente diferente do valor de mercado, né? Quando você vai... Totalmente. É muito bizarro. E eu fiquei assim, velho, no papel do IPTU vem tanto. E aí, é esse valor? Não, é outro. O meu amigo advogado explicando, não, é outro, é a prefeitura que dá. Mas o imposto que eu vou pagar é baseado nisso, né? E ele, como é que eu vou saber quanto é que eu vou pagar? E eu tenho 30 dias pra pagar isso. Aí ele, só vai saber mesmo. Não, peraí. Tu tá com um boleto pra quitar o apartamento, não sabe quanto é, como é? Não entendi, não. Né? Coisas de adultos que se aventuram a fazer umas contas maior do que pode. Eu tenho que pagar, tipo, ITBI, Certo. um imposto aí da prefeitura. Sim. Tem que pagar coisa de cartório de registro, tem que pagar valor residual de caixa. E aí, você meio que, quando você tem um boleto, você sabe o valor, o dinheiro não. Eu tenho esse boleto aqui de R$120, é esse o valor. Só que esses documentos, essas coisas, elas são valores que as pessoas dizem, né? Os funcionários públicos dizem, vai ser tanto. Só que você só sabe desse tanto quando você vai fazer o processo, né? E o processo já recebe assim, você tem 30 dias para pagar. E você ainda nem sabe quanto. É uma loteria ao contrário, né? O contra. Só que você gasta, né? Aí eu só sei que tipo, os meus pais, eles ficam, minha filha, já tenha muito dinheiro aí guardado, porque é muito dinheiro. E eu, mas quanto? Eu sou virginiana, eu trabalho com valores. Mês de mudanças. Mudanças para o signo desculpem. Mudanças para o signo de Virgem, tá? O planejamento. Então, não tem como. Eu preciso ter uma base, assim, para saber onde é que eu vou cortar, o que eu vou cortar. Mas é aquele negócio, sempre juntando dinheiro, vai juntando aí, que um dia vai embora esse dinheiro. Oh, meu Deus Mas do céu. aí uma pergunta. Boletos é um dilema só dos 30 ou será assim ainda? Acho que começa com mais ênfase, né? Aos 30. Ai, meu Deus. Esse negócio de apartamento, eu já comprei também um apartamento. E, cara, quando você tá lá na Caixa Econômica, fechando o contrato, é muito lindo, né? Na hora lá tá cabendo no seu orçamento, você não pensa no futuro. E vai lá e fecha isso. Não, vou botar uma parcela maior pra poder demorar menos pra pagar. Negócio de parcela pequena, tá aqui, tá cabendo, a gente tá bem, vamos lá. Não é bem assim, né? E o resultado é que realmente tava cabendo, mas chegou uma hora que... Não, cara. Não coube mais. Tem um negócio aqui... E aí porque assim, você perde emprego, né? Você muda de emprego, tem um monte de outras coisas, né? As outras aumentam. As outras contas aumentam. Então, fica a dica aí, com a experiência da Giane e a nossa. Cuidado quando você for comprar apartamento, se realmente vale a pena comprar, né? Adquirir o bem, né? A Giane comprou, não quero desanimá-la, mas assim, a minha opinião hoje eu não tenho apartamento, eu moro de aluguel. Porque esse dilema eu resolvi, né? Não, vou vender isso aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vendi, quitei e moro de aluguel. Se um dia der na telha que eu não gosto mais daqui, eu vou para outro canto e pronto, tá tudo certo. Não tenho esse apego de, mas é seu. Cara, não é seu, vai ser seu quando você quitar. A Giane tá perto de ser o dela, quando ela quitar, né? Mas se você tá comprando agora, vai demorar muito tempo para você quitar. Também tô perto, eu tenho 26 anos para terminar.
Faltam Não sei 26. se, não sei se estarei vivo, mas se não estiver, é bom porque aí tem uma cláusula lá que quebra, né? Pelo menos quem vai ficar não tem que pagar. É? Se eu morrer. Mas você perde, né, não? Você não perde, né? Não. Tem alguma coisa nesse sentido de que se morrer, tchau. Tipo, pagou. Ah, 26 anos, mas se tu morrer... Tu não fuma, não bebe, não se droga, não faz sexo, não faz nada. Mas, pois então já podemos entrar no meu dilema. Que é a alimentação ruim aos 30. Ainda aos 30. Por isso eu acho que eu vou morrer cedo. Não, mas eu acho que tem que explicar em mais detalhes o que é isso, o que é que significa isso aí. Porque, assim, muita gente sofre com alimentação ruim, né? Mas vamos lá. O que é alimentação ruim e por que você ainda aos 30? Quer dizer que sempre foi? É alimentação ruim do nível de paladar infantil total ainda, aos 33. E tem uma coisa que tipo assim, se chegar um ceviche assim na tua frente, tu não chega nem perto, né? Eu vou no cardápio, não tem o cardápio que é especialzinho para prato infantil, né? Todo restaurante tu vai... frango grelhado, batata frita e tal, eu prefiro esse cardápio. Mas eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu não sei se vocês sofrem disso, eu não sei também se é um problema, que é... Eu sempre esqueço que eu tenho a idade que eu tenho. Assim, eu não acho que eu tenho 33 anos. Tu congelou achando que tu tinha menos, é isso? Não, é mais assim, no sentido de sempre pensar no depois eu faço. De tipo, eu ainda vou aprender a comer cebola, eu ainda tenho tempo. Só que na minha cabeça, eu tenho 20 anos. Eu já tô com 33. Então, tipo, se com 33 não deu certo, é muito complicado que eu consiga... Não é impossível, né? É o procrastinador da alimentar, é isso? Eu sempre fico com essa de tipo, não, ainda é cedo e tal, mas só que já são 33, né? Não é mais tão cedo assim. Você come bem, Giane? Como é a sua alimentação? Eu sou toda cagada dentro de mim. Não, eu digo assim, gente, eu sou doadora de órgãos. O que tiver prestando, vocês podem doar, porque é difícil achar alguma coisa que esteja. Tendo problemas, assim, de tolerância à lactose, né? E aí, síndrome do intestino irritável, ansiedade, todo mundo misturado. Meu Deus. Mas tem a ver com alimentação, isso? Sim. Na verdade, é meio que um ciclo. Tem uma síndrome do intestino irritável que tem a ver com a ansiedade e a síndrome acaba me deixando mais ansiosa. Ansiedade acaba provocando e sendo um dilema, né? Aos 30, né? Ainda mais nessa pandemia, é muito louco. Os meus dilemas são mais viagens, assim, sabe? Mais filosóficos. Mas eu acho que... Mais de 40. Tipo isso. Nessa pandemia, eu fiquei de home office o tempo todo, né? Senta que lá vem a história. Então, assim, eventualmente eu vou à empresa. A minha empresa foi, assim, não tem do que reclamar dela, porque não houve redução de salário, não houve redução de jornada, não houve demissão. Assim, não tem, né? Foi perfeito, assim, nesse sentido. Então, eu não tive questões financeiras até agora, né? Que eu estava preocupado, a gente realmente fez uns ajustes, uns cortes, a gente se preparou para ter problemas, né? Mas não tivemos. Então, isso não foi um dilema. Mas o fato de estar trabalhando em casa com 2 crianças e afazeres domésticos foi um problema. Provavelmente para muita gente, né? Eu sofri muito com isso. Né? Eu tenho uma filha, 2 filhas, né? Um de 3, uma de 7. E criança, não tem... Você tá aqui numa reunião, a criança entra, aparece na câmera, então não tem... Isso ficou
aos poucos até compreensível, né? Ninguém se irritava com isso, porque estava todo mundo entendendo que as pessoas estavam em casa, etc. Mas eu sofria muito, porque não é só isso, né? As crianças brigam, caem, choram, querem comer, querem dormir, e por mais que a gente se dividisse aqui em casa, né? Eu com a Bárbara e tudo, foi muito difícil, foi realmente muito difícil, e eu não consigo expressar aqui em palavras quanto foi difícil. E aí, qual era o dilema que eu tinha? Cara, eu tô aqui no meu apartamento, todo mundo com saúde, com grana suficiente, né? Do que eu tô reclamando, né? É difícil, mas aquela coisa, é tipo, como é que o pessoal diz? Medição de desgraça, né? Você medindo, não, tudo bem, eu perdi um dedo aqui, mas teve gente que perdeu um braço, né? É pior. E também esse tipo de medição de sentimento juntou com autocensura de sentimento, que aí é onde entra o dilema. Eu ficava pensando, não, cara, não posso reclamar, não posso... E com quem eu conversava, meio que as pessoas também estavam muito assim, né? Estavam com esses problemas e tudo. E eu ficava pensando, cara, mas tem gente que não tem o que comer, mas tem gente que não tem onde morar, mas tem gente que perdeu parente, nananã. Eu ficava fazendo essa medição de sentimento e ficava fazendo essa autocensura. Então isso... Eu até meio que resolvi um pouco sobre isso, né? Busquei ajuda profissional, busquei conversar com a profissional lá da empresa sobre isso. E é isso, né? Eu pensava, eu tinha noção do caminho, mas não, cara, eu não posso reclamar disso, não posso. Mas realmente era muito complicado, era muito difícil. Eu sinceramente cheguei aqui, olha só a declaração aqui, hein? Eu cheguei a pensar em pedir demissão. Porque estava no momento que eu disse, não, eu tenho que escolher. Ou eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir ajudar e cuidar das meninas. Não vou conseguir fazer as duas coisas. Então eu realmente tive esse pensamento. Só que aí veio logo em seguida o pensamento, mas se eu sair, aí eu não vou ter nem como comer, então... porque eu não vou ter trabalho, né? Então é melhor segurar a onda aqui que vai dar uma acomodada. E realmente, né? Deu uma acomodada. E eu meio que dei uma resolvida um pouco, né, nisso. Mas realmente foi um dilema. Essa coisa de comparar o sofrimento, o sentimento ruim e tudo, e de me ficar nessa autocensura. Não, cara, eu não posso sentir isso, eu não posso... Vocês passaram por alguma coisa assim, parecido com isso? Nessa minha fala, eu digo que pessoas que perderam pessoas queridas e tudo mais. Até então, eu também não tinha perdido. E no dia 23 aconteceu uma tragédia, que eu vou poupar dos detalhes, mas eu perdi o meu cunhado, o pai do meu sobrinho, então foi um momento muito triste. E não bastasse esse dia 23 ter sido trágico, também no dia 24 a gente perdeu outra pessoa, a minha avó, a última pessoa, o último pai ou mãe dos meus pais, né, que estava viva, morreu aos 97 anos. Então eu acho também importante fazer esse acréscimo aqui para contextualizar, né? Porque esse episódio foi gravado num contexto e ele está sendo editado e finalizado em outro totalmente diferente. Mais uma vez, né, em respeito aos convidados, em respeito a você ouvinte, que a gente está colocando no ar, e faz sentido porque a vida segue e a gente tenta seguir da melhor forma. Eu acho que todo mundo passa. Eu acho que, assim, falando dessa coisa de comparação, né, que o André fala de querer comparar. Primeiro que sentir a dor do outro, eu acho que é super importante, porque primeiro a gente está praticando a empatia. Tentar sentir, né? Porque você não consegue. Tentar se imaginar na dor do outro. Empatia é uma coisa que a gente está precisando muito hoje, né? Mas esse lance de comparar, primeiro que não é muito legal e nem muito justo com a dor de cada pessoa. Cada pessoa sabe o fardo que carrega e sabe a dor também que pode carregar por conta de suas realidades, de suas... Mas eu acho que também é inevitável que a gente não pense assim, de que tipo, essa semana passada aqui na minha cidade deu um temporal de vento do nada, assim, tava uma onda de calor insuportável, ainda tá, deu um temporal de vento enorme que derrubou placa no meio da cidade, muro de gente e tudo mais, e o meu teto abriu um pouco que caiu água em cima da minha cama, exatamente em cima da minha cama. E eu fiquei... Que beleza. Eu fiquei muito puto, né? Primeiro, com raiva e tal, triste. Mas aí é inevitável que depois a gente não faça isso que o André falou também, de tipo pensar, mas só que teve gente que perdeu foi o muro de casa, teve gente que ficou desabrigada,
pelo menos por uma noite. Tem gente que não tem casa de jeito nenhum. Mas eu acho que são situações e situações. Assim. Se a gente for ficar se martirizando o tempo todo porque a nossa dor é menor do que a dor do outro, também vai. Aí a gente vai ter outro problema psicológico, né? Foi muito parecido com o teu dilema, André, porque no caso, assim, eu trabalho na área de saúde, né? Eu trabalho na área de marketing de saúde. E os 3 meses que a gente passou em isolamento foi um período extremamente desgastante enquanto trabalho, né? Muito trabalho. Os hospitais lotados, as pessoas sem conseguir fazer os seus procedimentos, sem conseguir fazer consulta, sem conseguir fazer cirurgia. Então, existia aquela angústia, aquela ânsia, assim, de eu tô pagando um plano e eu não posso usar, só que ao mesmo tempo você tinha que explicar para todo mundo consciente, assim, o Brasil, né? O Brasil todo estava sendo conscientizado de ficar em casa, assim. Até eu dizia, a gente chegou a um ponto de ter que ensinar as pessoas a lavarem as mãos, né? Então, assim, coisas básicas a gente teve que reaprender. E aí eu ficava muito angustiada, assim, os meus dilemas foram, eu vi muitos amigos da área de publicidade sendo demitidos porque a agência estava perdendo cliente, empresas não estavam reduzindo de jornada, e ao mesmo tempo eu dizia, mas eu estou trabalhando muito, mas se eu não estivesse na área de saúde, talvez eu estivesse sendo demitida, né? Uhum. Então, foi muito isso, assim, de fazer o jogo do contente da Poliana. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Não, pelo menos eu não estou sendo demitida. Então, você meio que acaba se acomodando com as suas angústias e meio que engolindo o choro por causa disso, né? Desse jogo do contente, de dizer que não é comigo. Mas é angustiante do mesmo jeito. E assim, meio que deu uma resolvida nisso, né? Cara, o que eu genuinamente posso sentir é o que tá acontecendo comigo, né? Então, a proporção do que eu tô sentindo de bom e de ruim, eu sei exatamente o que é. Então, eu posso sentir isso, né? Eu tenho o direito de sentir isso. O que não exclui, como a Ellen falou, da empatia, né? De você pensar que realmente tem pessoas em situações piores e tudo. Mas eu chegava num ponto, assim, de realmente de chorar, de... Cara, mas, assim, tá muito complicado, mas eu tenho que segurar, sabe, assim? Então, eu acho que isso é um dos dilemas que eu gostaria de trazer aqui. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu dei um soco na televisão e quebrei a mão. Aí tá dentro do teu aí, que eu acho que é um dilema de praticamente todo mundo quando chega nessa fase, nessa idade, né? Que é o de filhos. Ter ou não ter, eis a questão, quando ter ou quando não ter. Ter filho ou comprar uma bicicleta. Pois no meu caso é o seguinte, eu tinha uma certeza muito grande. Eu adoro criança, eu gosto muito de criança. Sei. Tanto que eu trabalho também com criança, né? Tenho um trabalho voltado especialmente para crianças. Mas essa certeza que eu tinha, e que eu inclusive tinha de tipo, na minha cabeça eu tinha de, eu vou ter filhos e o primeiro eu vou ter até os 30, no máximo, estourando, porque eu quero ter mais de um. Tu tinha um plano, né? Eu não queria ter o outro muito velho e tal, então o primeiro tem que ser até os 30. Resultado, já estou com 33 e não sei se eu quero mais. Não. Opa, mudou! Plano. Mudança de planos total mudança aí. De planos. Mas por que assim tu resolveu mudar de planos? Por uma série de questões. Primeiro pela convivência e pela dificuldade de depoimentos como o seu, por exemplo, que a gente conversa bastante lá no grupo. Desencorajou o cara, né? E outra coisa, eu tenho uma cunhada que mora aqui bem próximo de mim, que está com 2 pequenos também. E esses 2 vieram dormir aqui outro dia. Esse é um dos casos, né? A gente sabe de todas as dificuldades, mas esses 2 vieram dormir aqui outro dia, inclusive já agora na quarentena, para pelo menos animar a quarentena deles, que eles também estavam nesse tédio aí das 2 filhas. E foi um inferno essa noite. Foi um inferno para mim. Eu durmo muito mal. Eu já durmo muito mal normalmente. Eu acordo muito, eu demoro pra dormir, eu tenho insônia às vezes e tal. Quase de uma noite, mano. Nesse dia eu não dormi nada, aí eu fiquei pensando, e se for todo dia? E quando eu? E aí, como é que vai ser? E fora outra coisa também,
vou dizer logo todos os meus dilemas. Eu tenho uma teoria, que hoje em dia eu tenho, né? Porque eu não tinha isso antes. A boa idade para ser pai ou mãe é ou muito novo, ou já aos 45 do segundo tempo. Não nesse meio tempo, não. Por quê, a minha teoria? Por favor. Quando você tem filho muito novo, os seus filhos já estão crescidos com você ainda muito novo. Então você pode aproveitar mais a vida aí, se você tiver condições, obviamente. Né? Viajar e tal, e pode relaxar um pouco mais. E se você não tem muito novo, é melhor que não tenha tão cedo e esperar, curtir um bocado, para depois ter e se dedicar mais. Tô certo ou tô errado, papai André? Eu vou passar alguns livros de parentalidade positiva para você dar uma lida. Mas faz sentido, não, faz sentido. O problema é que quando você tem muito novo, sobra para as avós, né? Normalmente é isso. E quando você tá muito velho, você não tem pique. Também sobra para as avós, né? No final das contas, sempre sobra para pobre das avós. Acho que no final das contas você já é avô, não é mais nem pai. Né? Pois é. Eu tenho um comentário sobre isso, mas eu queria ouvir a Jeane também sobre essa questão. Ela deu até aquele sorrisinho. Ai. Isso não é um dilema, André. Eu não quero. Ponto. Tá bom. Pronto. Esse dilema passou semana passada na terapia. Tu acredita? Você devia fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia ter a chance de fazer terapia. Que eu fiquei matutando isso com a minha psicóloga a respeito de como nossos pais influenciam também nessas escolhas, né? Assim, no meu caso, eu fui criada para ser a mulher independente, que trabalha, que tem suas coisas e que não gosta de casamento e de filhos. Entendi. Então, eu fui criada com essa concepção da minha mãe dizendo minha filha, casamento é a pior coisa. Filho, nunca queira, sabe? Era esse tipo de criação que eu tive. E aí eu fiquei pensando, mas rapaz, e se fosse uma vontade minha, né? Ou será que isso foi essa minha vontade de não ser mãe e de não almejar um casamento e tudo? Foi um negócio tão implantado na minha cabeça que talvez eu nem sei se eu quisesse de fato isso, né? Porque é muito disso, assim, os nossos pais ainda foram pessoas que casamento e tudo, isso aqui é sucesso, né? Ter filho, casamento, sucesso, filhos, uma casa, um carro é o sinônimo de sucesso. E na nossa geração, a gente meio que não sabe se a gente considera isso ainda um sucesso, ou então, ou a gente não sabe de porra nenhuma, né? Ou a gente fica se matando de trabalhar achando que não, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Ou então, eu tenho que ter, assim, eu tenho amigas que eu preciso ter filhos pra me sentir completa. E aí eu fico pensando, será que você precisa mesmo? Da mesma forma como eu fico, será que eu preciso? É muito polêmico, né, essa questão, porque é um aspecto cultural e social, né? Que meio que é um pouco superior a você, né? Você vai formando seu background, seus interesses por meio das suas convivências, né, ao longo do tempo. É difícil ter a pessoa que diz, não, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou estudar sobre isso e eu vou decidir. E assim, eu tenho uma opinião muito bem formada com isso, né, não sou dono da razão, nem também sou inflexível ou imutável, né, mas eu acho que eu fiz até já um post sobre isso no Instagram, que é para dizer que, no caso a paternidade, que é o que eu tenho lugar de fala, né, o que eu posso dizer com segurança e convivência, não é uma dádiva, não é uma coisa divina, não é uma completude. Eu vejo a paternidade como uma escolha, né? E, por exemplo, eu fico vendo o Elin falando, a paternidade e a maternidade, eu acho que também nesse caso tem essas coincidências, congruência aí. Fico ouvindo o Elin falando e é isso, cara. É isso, é uma opção. Você tem que ter essa opção. Assim, você não pode ceder a essa pressão, e pode também, cada um faz o que quiser, mas assim, a chance de você ser feliz tendo essas escolhas, você tomando essas escolhas, né? Se eu quero ou não quero ter filho, ninguém é obrigado a ter filho. Ah, mas e aí não vou ter herdeiro? Cara, foda-se, entendeu? André, primeiro que eu tinha muito esse lance de completude, de achar que eu só seria completo, também muito esse lance, né? Para ter sucesso, ter a carreira, comprar a sua casa, ter um carro, casar, ter filhos, aí sim a vida tá completa e tal.
Então tinha muito esse lance. Hoje eu acho que eu não tenho mais, assim. Eu entendo de que não. De que tem gente de que realmente se sente mais completo se tiver, tem gente que não, e a vida não vai ser menor por conta disso. Só que, o que é que me pega? E aí você também vai poder me responder isso porque você é o lance de sensações. Porque todo mundo que é pai, mesmo entendendo se é uma dádiva ou se não é uma dádiva, fala muito de determinadas sensações que só são possíveis quando você tem uma criança ali. Eu ia falar exatamente isso. Pois é, aí eu fico me perguntando papai, eu vou ter uma vida todinha e esse tipo de sensação eu não vou experimentar, né? Então por isso que eu fico nessa dúvida. Pois é, eu não acho que não ter essa sensação deva ser um motivo para não quero ter filho, que eu quero ter aquela sensação que a galera fala. Eu não acho que esse tem que ser o motivo, né? Então, só para concluir o que eu tava falando, então essa coisa da paternidade, atenção papais, ou pretensos papais, é escolha. Realmente só seja pai se você quer ser pai, se você quer criar uma pessoa, se você quer tornar aquela pessoa útil para o mundo, que aquela pessoa faça o bem para o mundo, que ela não seja só mais uma pessoa, porque hoje em dia ser pai e ser mãe não é só alimentar, fazer a criança sobreviver e dar a escola para ela, é muito mais do que isso. O mundo está muito complexo para você querer ter um ser humano e criar um ser humano só para isso. Tem que buscar valores, tem que buscar como aquela criança vai entender a sociedade, saber o impacto dela na sociedade e contribuir para aquela sociedade, né? Então, assim, é a minha visão hoje que eu tenho de paternidade. Então, realmente, algumas sensações você só tem quando tem filho. E aí eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Pai e mãe de pet... Mata a carne não, mas tu é doido, é? Não é a mesma coisa, viu? Não existe isso. Pai de planta, mãe de planta, mãe de pet... Cada um chama como quiser, quem quiser só cria cachorro, não tem problema, vai ter as suas alegrias ali, mas, desculpa, banalizar a maternidade e a paternidade, não é a mesma coisa, não é. O que tá acontecendo aqui? É que o Pitoco não gosta que eu receba visita. Senta aí, pode ficar à vontade aí. Quem é Pitoco? Ai, a coisinha mais lindinha que eu ganhei é um cocker aqui. Mas realmente, tem algumas sensações que só vai ter se você for pai, né? De raiva, é o limite. Eu digo que é o seguinte... Deixa eu completar. Ser pai é ir no limite do amor e da raiva. É o limite do amor e da raiva. Agora, não escolha ser pai só... Não, eu quero sentir, eu quero ter aquela sensação. Vale a pena? Vale. Mas não é fácil. Não é esse glamour que a galera pinta aí no Instagram e tal. É difícil, é complicado. Você pensa em desistir, você pensa em se arrepender, mas assim, tem realmente umas recompensas que só quando você é pai tem. Mas eu acho até que a galera agora tá sendo mais honesta. Essa romantização era muito de antes, né? Tá se falando ninguém podia mais. falar de jeito nenhum problema e tal. E hoje a galera não, tá mais aberta mesmo. Rapaz, é uma bosta, a noite é uma bosta, você não dorme e tal, não sei o quê. Eu amo meu filho, não deixo de amar, mas tem uma série de... Sim, é bom, que bom, né? Porque aí passa a ser isso que eu prego, né? Na minha igreja. Só seja pai se realmente você quiser, né? Se você quiser no sentido de, não, eu tenho a consciência de que vai ser difícil, mas eu quero, porque eu quero ter essa oportunidade de, né, criar, educar, não, né? Se for só para cumprir tabela, não seja pai, não, porque não é legal, não. E isso é muito importante também, pegando a perspectiva feminina, de que para as mulheres é sempre um padrão, né? Ela tem que gostar de ser mãe, ela tem que amar o processo da gestação, porque é uma vida crescendo dentro de você. E você, né? Ai, é tão bom amamentar, é um sentimento único, que o povo fica falando isso. Aí eu tenho um monte de amiga bem maternidade real que fica dizendo, é uma merda. Você fica dolorido, você passa 9 meses sofrendo, é dor, é isso, é aquilo, é a mijadeira. E aí, quando o menino nasce, o menino não quer pegar o peito, o menino precisa pegar o peito, aí você fica com os peitos tudo duro, tudo dolorido.
Aí você volta pro trabalho e tem que ficar tirando, oh meu Deus do céu, tem que ficar tirando leite no meio do banheiro. Aí eu, tipo assim, eu adoro as pessoas com todos os seus amores, com todos, o bebê mais lindo. Mas também, ao mesmo tempo, eu gosto muito de pegar, de conversar com essas amigas que o Coloca falou, né? Da maternidade real, de jogar na cara, de Que dizer, jogam a que real, bonito. né? Eu cresci com a minha mãe falando da maternidade real dela, né? E aí ela mesma jogava assim, não, era uma merda. 3 meninos pequenos, ninguém aguentava. Só que ver as pessoas nesse momento de glamorização de tudo, né? De Instagram, vida perfeita e tal, falando sobre isso, tem um impacto muito maior. Eu fiquei na dúvida se pra Jeane isso é um dilema ou não. Ou não. Tipo, não, ela já tá bem resolvida, ela só quis contribuir o debate. Né, Jeane? É isso mesmo, decidir. Assim, eu não vejo perspectiva de ter filho, sabe? Assim, não é um plano. Se acontecer, ok, aconteceu, né? Mas não é um plano meu. Elinha ainda tá no dilema, né? Não sei se ajudei, atrapalhei. Pois é, sei não. Mas aí, se for pra ser, eu vou seguir aquela minha teoria, então vou esperar um pouquinho mais, né? Os 45. Outra vantagem pro homem também, pode esperar. As mulheres de 35 anos, as amigas, tudo da pois família. Cara, é outra perspectiva, né? Porque tem uma questão biológica envolvida na mulher, né? A minha sorte é porque minha esposa, ela tem 28. Eu tenho 33, ela tem 28. Então a gente ainda tem uma margem aí pra... E tem outra questão aí, né? O filho, no caso de casal hétero, não é porque a mulher quer ou porque o homem quer, né? Tem que ser um querer duplo. Mas né? também dividimos do mesmo dilema também. As dores que elas... eu sinto também. Elinho, eu acho que foi o melhor dilema até agora, viu? Até eu tô pensando aqui... Não, tenho 2, tá bom. Gente, eu sei que você tá cansado, né? Já são 9h30 da noite. Esse horário de gravar o SerifaCast é uma bosta. Isso é mais um dilema, né? De dar os 30. Que você passa o dia trabalhando e tem que gravar podcast à noite depois que todo mundo já tá dormindo, ou pelo menos encaminhado, né? Dilema de produtores de conteúdo. Você tem muita coisa pra falar, você quer mostrar pro mundo muita coisa, você quer pesquisar muita coisa, e você vive cansado. Ao mesmo tempo, você vive cansado, sabe? Eu fico pensando muito nisso, assim, eu converso muito com as pessoas, tem hora que tu não cansa não, sabe? De, tipo, não quero mais gravar, não. Eu tenho muita vontade de fazer um podcast com o podcast descansado. Então, assim, só quero fazer um podcast pra falar mal de podcast. Olha, é uma boa ideia. Eu vejo muito, assim, a depressão da galera que produz conteúdo, né? E é uma loucura de você ficar o YouTube, quem é youtuber, o youtuber tem que, quanto mais vídeo, você é mais visualizado. No Instagram, você tem que estar lá engajando, montando coisa para poder fazer com que as pessoas sejam influenciadas. No podcast, você precisa estar o tempo todo correndo atrás de pauta, de temas interessantes, de convidado, né? André tá aí, doido, reclamando que eu demorei só para gravar. Então tem isso, assim, é um trabalho, né, um segundo trabalho, e que muitas vezes os ouvintes, os espectadores, eles não veem, né, que é você fazendo aquilo ali como um segundo trabalho seu, não remunerado muitas vezes, né, então e muito disso, assim, de você querer fazer as coisas, mas você tá muito cansado para fazer. É verdade. Eu acho que é o dilema dos produtores de conteúdo aos 30. Produtor de conteúdo aos 30. Não, o SerifaCast já beirou ser encerrado algumas vezes. Porque exatamente no período que as meninas nasceram, né? Que é uma dedicação, só botando o sonho da paternidade do Erin pra baixo. Mas que é uma dedicação muito grande que tem no começo, né? Das duas meninas. Então, assim, quando uma tinha 4 anos... que a vida tava começando a voltar e tal. E assim, tem outras coisas. Tem a vida do casal, tem questões de emprego, então tem outras... E tem vida de casal depois que tem filho? Não, a morte no caso. Mas depois tenta como a Fênix. Aliás, a Elinho tem uma teoria, eu tenho uma teoria também. Isso aí, cara, não é teoria não, eu tenho certeza.
sem comprovação científica, eu tenho convicção que isso é verdade, que é o seguinte, o cérebro da gente tem algum mecanismo, atenção cientistas, atenção, olha aqui na câmera, o cérebro da gente tem algum mecanismo que, após a criança nascer, algumas semanas, sei lá, um mês, 2, ele esquece aqueles primeiros dias, que são terríveis. Você não sabe o que fazer. Ah, meu Deus, dorme, não dorme, come, não come, acordou, dorme de novo, não acorda, faz o quê, toma um banho de sol, nananã. Assim, é um negócio que você fica, é surreal, assim. E eu tenho certeza que depois de um tempo, o cérebro da gente, sabe aquela coisa dos homens de preto? A gente aplica aquela luzinha lá e esquece, porque depois você quer ter outro. Como é que pode? Você quer ter masoquismo? Entendeu? Eu tenho essa teoria. Então, cientistas, faz sentido ou vocês vão me cancelar? Eu tenho quase certeza que tem essa questão aí. Porque não é possível, cara. Não é possível você querer ter outro depois do que você passa. Elinho, mas é legal, viu? Você está ouvindo Serifa Cast. Eu vou pegar carona na fala da Jeane em relação a ter que estar procurando e consumindo muita coisa porque tem que produzir conteúdo. Eu não sou produtor de conteúdo, pelo menos não me considero como, né? Apesar de ter uma banda e tal, e ter que Quer conteúdo mais legal do que música? Não, mas tem que alimentar as redes da banda só pra... Eu não acho que é a mesma coisa. Mas essa coisa de estar consumindo o tempo todo e de se ver na obrigação mesmo de estar consumindo o tempo todo. Eu me descobri agora, recentemente, assim, depois de velho mesmo, que eu adoro catalogar as coisas. É uma descoberta recente minha. Que eu gosto de, tipo, anotar quais são os filmes que eu vi no mês, quantos livros eu vi por ano. Mas aí eu peguei agora, durante a quarentena, porque muito trabalhando de casa e tudo mais, a gente faz os nossos horários, né? Pelo menos o meu trabalho era meio assim. Você é um listófolo, né? Precisava gravar listas. Aí eu comecei tipo, eita, esse mês eu só vi 10 filmes. No mês passado eu vi 11. Eu tenho que superar isso. E agora eu não tô com vontade de fazer nada. E eu não me permitia, e muitas vezes não me permito não fazer nada. Porque eu tenho que suprir esse tempo lendo mais páginas para ver se eu consigo passar o número de páginas que eu li na semana passada. E aí eu teve agora mesmo, recentemente, assim, mês passado, eu parei e disse, rapaz, eu não quero ler, eu não quero assistir nada, eu não quero fazer só aqui, nada. Acabou, papo pra cima. Mas não é uma decisão fácil. E eu luto contra ela direto mesmo. De estar sem fazer nada e pensar, porra, eu devia estar produzindo alguma coisa, eu devia estar pensando num arranjo pra banda, eu devia estar... E toda vida eu tenho que fazer esse exercício de não, eu não devia, eu não quero, eu não vou. Mas é difícil, assim. Eu luto contra isso direto mesmo, é direto. Também, Ellen. Me identifico bastante. Eu fui para um curso com a nutricionista e ela, na minha fala, ela disse assim, vocês cobram bastante, né? Porque fala eu devia estar fazendo tal coisa, eu devia fazer tal coisa, né? E aí ela, não é assim, né? A vida também não é só regras de você estar sempre cumprindo tarefas, né? E a gente fica muito nisso, de que eu tenho que fazer planos, eu tenho que fazer o check na lista, e se eu não terminar meu dia sem ter feito tudo que eu planejei, é um dia morto, e nem sempre é. Esse não fazer nada, né, que o Hélio tava falando, tipo, às vezes é muito mais produtivo, é muito mais gratificante para você. Eu acho que a gente nem faz parte dessa geração de que tende a ser ainda mais ansiosa do que a gente, porque a geração que nasceu realmente com o celular na mão não é a nossa, né? A gente ainda, talvez a gente foi a última geração de que aproveitou a infância e a adolescência sem muita tecnologia, e a gente tá assim, imagina essa galera aí que tá chegando assim. Não, você tem toda a razão, eu acho que isso aí é um dilema que a gente tem e que não é fácil, né? Assim, a gente fica falando, mas é só não fazer nada. Não é só não fazer nada. Você tá acostumado a estar fazendo
tempo inteiro alguma coisa. Você, eu não sei, eu acho que tem uma questão aí psicológica para explicar essa questão. A quarentena tem essa questão também que foi passada, que é assim, se cobre menos, né? A situação é mais complexa do que, se você imaginava que estava complexa antes, agora ela está mais complexa, então se cobre menos. Isso foi uma coisa que foi bem legal na empresa onde eu trabalho, que teve muito isso não. E às vezes eu conversava com a minha gerente e dizia, eu não estou sendo produtivo como eu era antes, isso está me fazendo mal. E ela, não, André, a gente entende, está todo mundo assim, fica tranquilo que é normal isso. É difícil, você tá em casa, você tem 2 crianças, tem casa para você cuidar, tem um monte de outros afazeres que não tinha, então é óbvio que você não tá menos produtivo, você tá mais cansado, você tá mais estressado, todo mundo está assim, né? Então, realmente, essa coisa de se cobrar, de estar sempre fazendo alguma coisa, é muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu acabei enrolando e não dizendo quem eu vi falando sobre isso, porque eu me esqueci o nome da pessoa. Emicida, eu lembrei. Emicida, como é que eu esqueço o nome do Emicida? O Emicida está... Só, né? Esqueci o nome do Emicida. Também. Cara, o Emicida tá sendo o que o Mário Sérgio Cortella foi um tempo pra mim, que eu tô chateado com ele porque ele não dá entrevista pra mim. Mário Sérgio Cortella, se você estiver ouvindo, você não tá, né? Mas se alguém conseguir fazer ele ouvir isso, atenda-me. Sua assessoria não me respondeu. É sério, eu mandei e-mails. Não, vamos dar. E me esqueceram, né? Mas tudo bem. Nós vamos dar a resposta. Então, o Emicida tem uma reflexão sobre essa questão. Cara, eu não quero ficar pensando o tempo inteiro numa composição nova, numa música nova. Eu quero só ficar aqui olhando pra cima e pronto. E é isso. O meu rolê hoje é isso, olhar pra cima. E realmente a gente tem que se permitir. Muitas vezes a gente não se permite, né? Eu acho incrível que o Emicida, você fala o bom senso. Tenha bom senso. O Emicida é foda, eu sou suspeito de falar. Inclusive foi o meu follow, um follow da outra vez que eu participei, eu acho que foi Emicida. Foi. A gente quer ser melhor. Pra gente ser um ser humano melhor, a gente quer ser uma engrenagem melhor de alguma outra coisa, entendeu? Porque toda essa parada de utilizar o tempo livre para produzir alguma coisa do nosso campo profissional, entendo isso quando fala-se de pessoas como nós, assim, que vivem da própria imagem. Mas acho que a rapaziada também tem que aprender a lidar com a solidão, entendeu? Com o ócio. Esse negócio que o Chico falou, do ócio criativo, mano, eu odeio essa ideia do ócio criativo. Tá ligado? Porque as pessoas acham que você não pode mais ficar parado, mano. Você precisa estar ali planejando um barato. É sempre o Pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar o mundo, tá ligado? Não, irmão. Tô puxando um ronco aqui, cortando a unha do pé e vou assistir um programa de culinária aqui, mano. Não. Sacou? É isso. O nazista, ele escrevia na frente do campo de concentração lá, o trabalho liberta. Tem que parar com essa alienação. A gente tem que querer melhorar como ser humano. Legado. Esse dilema quem me trouxe foi exatamente o Mário Sérgio Cortella. Eu assisto muita entrevista dele, muitas reflexões dele, né? Eu até parei mesmo porque eu já vi quase tudo, começou a se repetir, então eu meio que parei, mas assim, leio os livros dele, é um cara que realmente eu acho massa as coisas que ele fala, né? E essa questão de legado tem a ver, se eu morresse hoje, né? Se faça essa pergunta, se você morrer hoje, quem sentiria falta de você? E por que essa pessoa sentiria falta de você? Não é assim, familiar, porque é da família, não. O que é que você fez? Qual legado você está deixando? Né? O que é que você está fazendo que as pessoas vão se lembrar de você positivamente? Né? E isso é uma coisa que eu realmente tenho pensado no que eu estou fazendo. Né? Será que o SerifaCast é uma coisa que as pessoas vão se lembrar de mim, um podcast? Será que essas reflexões que vez por outra eu comento sobre paternidade, ou sei lá, será que é alguma coisa ligada à comunicação, que é a minha atividade? Eu não sei. Então eu tenho realmente esse pensamento e eu fico pensando, cara, o que eu estou fazendo, né? Não é aquela ideia megalomaníaca de, eu vou mudar o mundo, eu quero impactar a humanidade, eu quero... Não, é num ciclo menor mesmo ali de convivência, né? Será que as pessoas vão se lembrar de mim? Qual é o tema? Qual é o tema que as pessoas vão falar? Cara, o André fez isso, não sei o quê. Eu tenho esse dilema, né? É uma coisa besta, é meio que pensando na morte, né?
Mas eu tenho essa questão, né? Do que eu tô fazendo. Eu não simplesmente falo, eu tô bem, tô vivendo aqui, que foda-se o futuro, quando eu morrer já era. Não, eu fico realmente pensando, cara, eu tô num caminho que eu vou deixar um legado. Eu tenho esse dilema. Será que a profissão que eu tô fazendo, que eu tô exercendo, é realmente o que eu tenho que fazer pra conseguir esse legado? Eu não sei, eu sou perdido com isso. Esse eu não resolvi. Elinho. Eu não sei, eu acho que eu nunca pensei nisso não, mas eu acho que eu não tenho muito não, esse problema não. É tanto que eu não tenho nem plano funerário, quem quiser que se vire aí com eu também não tenho não. Mas tipo, eu acho que não, assim, eu acho que eu sou satisfeito com minha trajetória. Primeiro, eu acho que eu sou bem satisfeito com minha trajetória até os 33, né? Também fui muito privilegiado em vários sentidos. Sim. Mas eu acho que eu nunca parei não pra... será quem é que vai sentir minha falta fora a minha família? Não, acho que eu tô de boa. Se eu morrer, valeu, falou. Tu botou o apartamento pra pagar lá na frente, né? Pra tu já tá morto e não ter que pagar o resto. Eu tô deixando uma casa de graça pros meus familiares. Eu faço a mínima ideia do meu legado. Não faço a mínima ideia. Acho que o povo vai sentir falta de eu falando de paquera. Eu perturbando de manhã cedo. Pronto. Eu sou uma pessoa que perturba as pessoas de manhã cedo, porque eu acordo muito elétrica e aí eu saio mandando bora surfar! Vixe, é o meu oposto total. Eu sou dos que acorda puto com a vida, puto. Não quero falar com ninguém. Vou ficar aqui então com o meu dilema. Sozinho, dilema solitário aqui. Bom dia, mundo! Vamos mandar uma mensagem para o grupo. Bom dia, grupo! Se a vida é feita de escolhas, eu escolho ser feliz! Escolha vocês também. Bom dia, galera! Eu terminei minha graduação em 2013 e até hoje eu fico, poxa, eu não fiz nenhuma especialização, um MBA, um mestrado, e eu tentei mestrado em 2016, mas foi um período horrível o processo seletivo do mestrado, né, em comunicação. E aí eu fiquei meio que com trauma, sabe? E aí chega nos 31 anos dizendo, pô, eu nunca mais estudei, né? Nunca mais voltei pra faculdade, porque querendo, a gente ainda é da geração de diploma, né, de currículo, de certificados que vão validar, você sabe, pela quantidade de especialização que você tem. E aí eu fico muito nessa angústia de eu não tenho porra nenhuma, eu tenho uma graduação que eu terminei em 2013. E é uma angústia para mim, esse é um dilema profissional e acadêmico, né? Sai o resultado do seu teste vocacional aqui. E aí? O que fala aí? Então, deu aqui que você vai ser um merda. Sim, mas não tem nenhuma outra aptidão que mostra aí minha, nenhum trabalho? Parece inútil, né? Mas não chega a ser exatamente uma profissão, né? Inútil. Tá, mas eu sou mais de humanas ou de exatas? Você é mais de frustrado mesmo, né? Hoje nós não vamos ter o cheiro do queijo, porque eu acho que o episódio inteiro já foi um cheiro do queijo, né? Pra gente, né? Que é o nosso quadro de pergunta surpresa, de um desafio, né? De game. Mas nós vamos ter o follow and unfollow, né? Para quem nunca ouviu o SerifaCast, follow and unfollow é o nosso quadro que nossos convidados e eu, quando eu quero, hoje eu não quero não. A gente diz pessoa, lugar, situação, contexto, ideia que ela aprova, né? E que ela desaprova, né? É como se fosse... O Raul Gil copiou o nosso quadro para quem tira o chapéu lá no Raul Gil, né? Ele copiou, exatamente. Era para quem tira o chapéu. Então, no caso da gente, é follow and unfollow. Elinho, seu follow e seu unfollow. Não pode repetir, e não pode ser Bolsonaro. Porque todo mundo que vem pra cá dá unfollow no Bolsonaro. Eu sou um ouvinte do SerifaCast, eu sei que todo mundo, ou de forma objetiva ou então subjetiva, sempre fala no Bolsonaro. Só que é difícil não chover no molhado no dia de hoje. Por quê? Porque no dia da gravação, para quem está ouvindo aí, em 2038, o nosso querido presidente estava com planos, porque ele também, mais uma vez, voltou atrás, um plano genial de privatizar o SUS.
Então, no dia de hoje, é impossível que o Unfollow não vá mais uma vez para essa ruma de bosta que está na presidência, porque assim, é cansativo e sei lá, é triste, é deprimente, enfim. O Unfollow é isso. O follow, então. Já. Pronto, o follow eu vou dar para um filme que eu acabei de assistir, quer dizer, assisti ontem, que é o Borat 2. Está no Prime Video, inclusive. Patrocínio aí, André? Não? Não, vamos cortar isso. Mas que eu adorei, que eu assisti o primeiro há muito tempo, acho que quando foi lançado. Não esperava muita coisa do segundo, porque eu achava que ele ia ser repetitivo. Mas é surpreendente, assim, é uma vergonha atrás da outra que ele consegue fazer com que você se sinta, mas é muito necessário, são vergonhas necessárias, e é muito bom, e assistam que vocês não vão se arrepender. Boa. Giane, follow e não follow. Unfollow, pra esse calor, que é culpa do cão. Verdade. Ai, o melhor é porque follow. você não tá no Iguatu, você não Mas sabe tá aí o que é de Iguatu. morro no Iguatu, rapaz. Tu tá só ligando o ar-condicionado aí. E porque se eu tirar também, todo mundo desliga as câmeras aqui. Ai, meu Deus, muito quente, muito quente. E o meu follow pro aos 30. Ei, fazer o já. Escutem aos 30. Escutem aos 30. Muito bem. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado, Elinho. Obrigado, Giane. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Quero encerrar dizendo aqui que a Lívia, a parceira da Giane, aos 30, furou com a gente. Não, furou não. Ela não pôde estar aqui. Ela estaria também aqui. Mas já deixo aqui que ela vai voltar aqui. A Giane volta também, se ela quiser. A Lívia, com certeza. E a gente vai fazer aqui uma nova gravação. Interessante, é importante dizer um negócio, Giane. Esse aqui é um crossover podosfera cearense, né? Que é uma atividade aí informal que a gente tem lá no nosso grupo de produtores de podcast aqui do Ceará. Tem acho que umas 80 pessoas lá. E a gente está fazendo essas parcerias aí, né? Esses collab aí na linguagem youtubiana para ver essa maior integração, né? Esse fortalecimento aí da mídia aqui no Ceará. E você, ouvinte, gostou também desse episódio? Conta pra gente, né? Qual o seu dilema? Se você tem 30, pode ser qual outra idade também, tanto faz. Então, conta pra gente aí os seus dilemas e espalha a palavra aí, divulga o SerifaCast. Acompanha a gente nas redes sociais, procura aí @SerifaCast em tudo que é rede social. Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau!